Bom, então, meu nome é Carlos Francisco de Paula Nadalim, sou ex-secretário nacional de alfabetização e agora assumi a coordenação de uma escola, uma iniciativa privada, né, e vou atuar com crianças da educação infantil e do Fundamental 1 e 2. Falamos já foi dito aqui sobre o acesso à educação básica, à educação infantil. Eu quero destacar aspectos relacionados à aprendizagem. Então, nós temos vários estudos. Este é um estudo finlandês que demonstra como que, na primeira infância, né, ao longo da educação infantil, as crianças precisam adquirir habilidades consideradas precursoras para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, notem aqui neste estudo longitudinal que aquelas crianças que não dominavam, por exemplo, não possuíam habilidades de consciência fonológica e conhecimento alfabético ou conhecimento de letras, lá aos 7, 8 anos, tiveram dificuldades para aprender a ler, um grupo se tornou disléxico. Então, os dados são muito robustos, contundentes, no sentido de que precisamos preparar as crianças na educação infantil para que elas possam obter sucesso na aprendizagem da leitura. E aqui nós temos um outro estudo que foi conduzido nos Estados Unidos, mostrando a trajetória deste estudante, e veja que tudo começa no nosso primeiro ano do ensino fundamental. Então, há pesquisas que demonstram que, quando as crianças não aprendem a ler da forma esperada no primeiro ano do ensino fundamental, a probabilidade é de que 95% delas continuem com baixo desempenho no terceiro e quarto anos do ensino fundamental, e 75% delas tenham sua trajetória educacional comprometida. E esta pesquisa confirma isso. Veja que aquelas crianças que logo na primeira série, né, no nosso primeiro ano, largaram na frente no tocante à fluência de leitura oral, né, avançaram, ao passo que aquelas que não obtiveram êxito no início desta trajetória estão patinando, né, ali no terceiro ano da terceira série nos Estados Unidos. Bom, e o reflexo dessas pesquisas nos dados que nós temos no nosso país. Então, acompanhando os dados do SAEB, percebemos esses picos de evasão e repetência. Então, veja que isso acontece logo na transição do segundo para o terceiro ano, certo? Que é o primeiro grande pico. Ou seja, essas crianças que não aprenderam a ler já começam a enfrentar dificuldades na educação básica. Sabemos que o PNE, na sua meta 5, estabelece que todas as crianças devem ser alfabetizadas, não é? No fim do terceiro ano, no ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular traz essa meta para o fim do segundo ano. E daqui a pouco eu vou apresentar um artigo ou um inciso da Política Nacional de Alfabetização que enfatizava que a alfabetização deveria ser priorizada no primeiro ano, e o documento também salientava que, para que isso aconteça, é preciso preparar essas crianças na educação infantil. E são vários os relatórios e documentos que a Secretaria de Alfabetização utilizou na elaboração da Política Nacional de Alfabetização. Eu tenho aqui um exemplar do caderno da política que está disponível na internet. Então, nós temos o National Reading Panel, e em 2022, o National foi publicado em 2000 nos Estados Unidos. É uma meta-análise a respeito de aprendizagem da leitura, o público-alvo, as crianças. E aí a conclusão é de que há 5 componentes que são essenciais para que as crianças aprendam a ler. Depois, só em 2022, por uma iniciativa da Secretaria de Alfabetização, este documento que influenciou vários países ganhou a sua primeira versão no português brasileiro. Esse documento está disponível, e nós temos outro documento também importante que fala dessa preparação das crianças na educação infantil para que obtenham sucesso na aprendizagem da leitura. Então, evidências científicas devem ser utilizadas nestes debates para o estabelecimento de metas. E um documento que eu não sei se os senhores conhecem, Ensino da Leitura e da Escrita baseado em evidências, é o manual de uma ação do Ministério da Educação, Alfabetização baseada na ciência, que
ganhou a sua versão, foi publicado em Portugal, e hoje ele está disponível a todos os professores em Portugal, gratuitamente, e não só isso, ele está disponível no Plano Nacional de Leitura de Portugal. E Portugal, em 2011, começa uma mudança educacional por meio, não é, de uma proposta curricular robusta, estabelecendo metas claras, e neste documento nós temos vários capítulos, e um deles diz respeito à literacia emergente no jardim de infância. Então, o documento destaca a necessidade de preparar essas crianças na educação infantil por meio de atividades que vão ampliar o vocabulário dos pequenos, vão fazer com que as crianças adquiram habilidades que foram apresentadas anteriormente, como a de consciência fonológica, o conhecimento alfabético e tantos outros conhecimentos, habilidades que são considerados precursores da aprendizagem da leitura. E aqui nós temos o detalhamento, então, desses conhecimentos, dessas habilidades que devem ser trabalhadas na educação infantil. Isso figura não só no caderno da Política Nacional de Alfabetização, como também num relatório que foi publicado pela Comissão de Educação, que se chama Alfabetização Infantil, os Novos Caminhos. Então, neste documento, nós encontramos o famoso modelo de cordas. Então, veja que para uma criança aprender a ler, para que lá no fim do ensino fundamental, essa criança consiga compreender textos, adquira as habilidades necessárias para ler textos informativos e ficcionais, nós precisamos reunir vários fios que compõem essa corda do leitor hábil. Então, vamos fazer aqui, imaginar o seguinte, tudo ali começa vamos de 0 até 8, 9 anos, né? 0, 1, 2, 3. Então, o que nós observamos? Que esses fios, no início, eles estão separados, e à medida que a criança vai recebendo a estimulação correta, de qualidade, na creche, na pré-escola, esses fios vão se unindo para formar esse futuro leitor lá no ensino fundamental 1. Então, nós temos ali, de um lado, a compreensão da linguagem oral, sem a qual essas crianças não vão aprender a ler, e embaixo o reconhecimento de palavras, ou a capacidade de decodificar palavras. Então, nós temos fios que são de natureza estratégica, outros que são mais automáticos para a formação desse leitor fluente. Eu mostrei há pouco um slide com uma pesquisa sobre fluência em leitura. Então, para que isso aqui aconteça, nós precisamos, na educação infantil, né, reunir aquele conjunto de fios que dizem respeito à linguagem oral, conhecimento de letras e tantas outras habilidades precursoras da alfabetização. Eu estou correndo em função do tempo. E aqui estão, então, os níveis de literacia. Tudo começa com a literacia básica, ou seja, precisamos estimular essas crianças na pré-escola para que no primeiro ano elas sejam plenamente alfabetizadas. Depois, do segundo ao quinto anos, já temos de tratar de assuntos relacionados à fluência em leitura oral, metas muito claras e objetivas para que essas crianças sejam capazes de aumentar o ritmo na leitura, melhorem a sua prosódia, a sua dicção, tudo isso contribui para a compreensão textual, certo? Para que depois, então, lá no âmbito da literacia disciplinar, que ocorre a partir do Fundamental 2, essas crianças sejam capazes de aprender conteúdos que são específicos, né, de cada matéria. Então, primeiro, a criança aprende a ler para depois ler para aprender. E essa fala não é minha, eu retirei dos estudos da IEA, o deputado Nicolas citou aqui o Pearls e o TEAMS. Então, precisamos consolidar o processo de aprendizagem da leitura até o fim do ensino fundamental 1. Isso não deve ser confundido com o ciclo de alfabetização, que deve ser priorizado no primeiro ano, e precisamos preparar essas crianças na educação infantil. Bom, agora temos aqui uma imagem das ações da Secretaria de Alfabetização. Claro que eu não vou ficar aqui falando sobre todas as ações, quero destacar apenas duas. Primeira ação decorrente da Política Nacional de Alfabetização foi a adesão ao PIRLS, que é uma espécie de PISA da leitura. O PISA da leitura para crianças do ensino fundamental 1. Pela primeira vez, o Brasil participou
deste estudo, e daqui a pouco a gente vai analisar os dados. E lá em junho de 2022, aderimos então ao TIMS. Claro que essas adesões ocorrem em parceria com a Secretaria de Educação Básica, com o INEP, não é? Mas as discussões começaram no âmbito da Política Nacional de Alfabetização. Então, aqui a confirmação dessa adesão. E o que é o PIRLS? O PIRLS é um estudo internacional que afere a capacidade de compreensão textual de crianças entre 9 e 10 anos. No Brasil, foi aplicado para crianças do 5º ano do ensino fundamental. Então, nós temos ali a definição de literacia de leitura, que é a capacidade de compreender e utilizar as formas de linguagem escrita requeridas pela sociedade ou valorizadas pelo indivíduo. O que o estudo está querendo dizer? Uma criança no 5º ano tem de ser capaz de ler textos informativos, independentemente das formas desses textos, e ficcionais, narrativos. Então, o exame avalia 2 finalidades de leitura e os processos gerais de compreensão de leitura. E aqui nós temos esses processos. Então, trata-se de um estudo muito exigente, né? Não sei se os senhores sabem, mas o PISA decorre do TIMS, que é também conduzido pelo mesmo órgão. Então, aqui, a criança tem de ser capaz de ler um texto e localizar e extrair informação explícita desse texto, independentemente da posição que essa informação ocupe. Mas não basta isso para ser um bom leitor. Nós precisamos também fazer inferências diretas, uma habilidade que é trabalhada na pré-escola e figurava naqueles fios que eu mostrei há pouco. Então, a criança que localiza a informação explícita precisa relacionar essas informações para compreender o que está lendo, mas isso também não basta, é preciso dar um terceiro passo. O terceiro passo diz respeito à interpretação, ou seja, eu vou relacionar agora conhecimentos prévios, conceitos que carrego com aquilo que estou lendo, e, por fim, vou avaliar e emitir um juízo a respeito do texto lido. Então, veja que são metas audaciosas, estabelecidas por países desenvolvidos, não é? Que a média, vamos dizer assim, das exigências curriculares de países desenvolvidos, que nós precisamos contemplar para que todo o processo de preparação das crianças para a aprendizagem da leitura, o ciclo de alfabetização e também o desenvolvimento da fluência, para que tudo isso ocorra. Bom, os resultados do PIRLS. O Brasil, então, ficou nesta colocação. Tivemos 65 participantes e vejam vocês o desempenho de nossos alunos, né, na resolução deste estudo internacional. Claro que eu tenho aqui os dados dos testes cognitivos. Precisamos também olhar com muita atenção para os questionários de contexto, que vão apresentar variáveis e indicadores fundamentais para o estabelecimento de metas. Em 2022, o Brasil, então, aderiu ao TIMS, e aqui temos um registro, né, do evento, de anúncio dessa adesão, com a participação do presidente do INEP, à época, Danilo, o ex-ministro de Estado da Educação, Vitor Godoy, e também, remotamente, participava Mauro Rabelo, secretário de Educação Básica. Então, ocorreu a adesão ao TIMS, e os resultados estão ali. De 57 participantes, o Brasil, então, ocupou esta colocação no 4º ano do ensino fundamental. Aqui, o estudo é voltado à aferição dos conhecimentos dos alunos em matemática e ciências. Então, esta colocação diz respeito ao desempenho de nossos alunos no 4º ano em matemática. Bom, para concluir, a Secretaria de Alfabetização, em 2019, convocou especialistas no âmbito da leitura, da numeracia, para discutir o que as evidências científicas dizem a respeito da aprendizagem na leitura. E, no nosso relatório, o RENAB, tem a capa aqui, há um trecho ali que eu quero citar, em que a própria Unesco reconhece a necessidade de preparar as crianças para o ciclo formal de alfabetização na educação infantil. Então, isso está presente no relatório, e claro que no 1º ano essas crianças precisam ser alfabetizadas. E isso foi o que eu vi visitando vários municípios no Brasil. Sobral, que é um município que se destaca. O que acontece na educação infantil em Sobral? No P4, P5, né, cada
cada município tem uma nomenclatura. Mas crianças lá no fim da pré-escola, com 5 anos, lendo suas primeiras palavras. Eu vi isso como secretário de alfabetização. Eu vi as crianças lendo já com certa fluência no primeiro ano. E Teresina, outro município que visitei, outros que depois da pandemia, implementando nossos programas, conseguiram obter resultados em tão pouco tempo, como Capim Branco, que recentemente recebeu o selo de ouro do atual programa de alfabetização do governo federal. Então, por que essas coisas acontecem? Porque essas crianças são preparadas na educação infantil para o ciclo de alfabetização. E quando observamos currículos como o da Irlanda, Portugal, veja, as metas são muito claras. Vamos para Portugal no primeiro ano. O que uma criança tem que ser capaz de fazer? Ler em voz alta palavras, pseudopalavras e textos. Ler pelo menos 45 de 60 pseudopalavras. Ler corretamente por minuto, no mínimo 25 pseudopalavras. E aí, ler pelo menos 50 entre 60 palavras monossilábicas. São métricas que vão garantir a fluência em leitura dessas crianças. Veja na Irlanda, as crianças participando de atividades de consciência fonológica, consciência fonêmica, aprendendo, não é, a traçar as letras, etc. Coisas que acontecem na iniciativa privada. Por exemplo, estou à frente da coordenação de uma escola, que se chama Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. É evidente que, em minha escola, as crianças serão preparadas para o ciclo formal de alfabetização na educação infantil e vão aprender a ler do primeiro ano. E recebi um prêmio desta comissão em 2018 em função disso. Em 2018, fui agraciado com o prêmio Darcy Ribeiro, porque implementei um programa de pré-alfabetização e de alfabetização não nesta escola, mas na Escola Mundo Balão Mágico, e lá as crianças aprendiam a ler com muita facilidade em função do quê? Do uso de evidências científicas para a elaboração de estratégias de ensino. Bom, quero encerrar aqui com um professor, uma pessoa que me influenciou muito na minha atuação no Ministério da Educação. Em 2019, recebemos o ex-ministro de Estado da Educação de Portugal, Nuno Crato, que para mim fez uma revolução em Portugal de 2011 a 2014, 2015, se não me engano. E o que Nuno Crato nos ensinou em 2019? Para melhorar a qualidade da educação, nós precisamos observar 4 aspectos. O primeiro deles, precisamos de um currículo estruturado, com metas claras, ambiciosas e robustas. Segundo ponto, é preciso elaborar materiais didáticos de alta qualidade que decorram deste currículo. E também manuais de orientações para os professores. Terceiro ponto, a formação dos professores, que devem se apropriar dos objetivos curriculares e também saber usar esses materiais, esses manuais. E, por fim, o sistema de monitoramento, a avaliação do desempenho dessas crianças, porque, através desse monitoramento, eu sei como está a formação do professor, eu sei a qualidade do material e se o currículo é realmente robusto ou não. Então, o que eu deixo aqui de recomendações para o PNE? Né? Amanhã é meu aniversário, eu ficaria muito feliz se essas pequenas coisas fossem contempladas. Todas as crianças devem ser alfabetizadas no primeiro ano do ensino fundamental. Todas. Então, a meta tem que ser para o primeiro ano. As crianças na educação infantil precisam ser preparadas para o ciclo formal de alfabetização, e foi isso que fizemos no Ministério da Educação, por exemplo, com programas como Conta Pra Mim e a elaboração de materiais didáticos para a educação infantil, para que isso acontecesse. Estabelecimento de metas muito claras com relação à fluência em leitura oral, para que possamos garantir que essas crianças não só vão aprender a ler, mas serão capazes de compreender todo e qualquer texto. E nos inspirarmos em 2 ações que eu mencionei aqui, Pearls e Teams. Nós precisamos depurar todos esses dados, esses documentos, esses relatórios, que vão nos ajudar e muito, como aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, quando participou pela primeira vez do Pearls, deputado, teve um baixo desempenho. Mas o que os ingleses fizeram? Pegaram os resultados, debateram, fizeram uma reforma curricular e, na segunda participação, já atingiram a média esperada. É isto que nós precisamos fazer, era essa a nossa intenção ao aderir a esses estudos. Na semana passada eu acompanhei, no dia 4, foram divulgados os dados do Teams. Houve um debate nacional a respeito, e muito fecundo, e eu li uma matéria, até a imprensa
né, divulgou os dados, eu achei muito importante isso, e um especialista, não me lembro do nome desse especialista, disse o seguinte: a régua do TIMSS é mais elevada do que o nosso SAEB, mas nós precisamos reunir os dados do SAEB, a experiência do SAEB, e levar em consideração os dados, os critérios do TIMSS e também do PEARLS, não é? Para calibrarmos nosso sistema de monitoramento da educação. Então, esse é o meu apelo. O uso de evidências científicas, preparação das crianças na educação infantil para o ciclo formal de alfabetização, o uso dos dados do TIMSS e do PEARLS para que possamos combater o analfabetismo em nosso país. Passei 1 minuto, peço desculpas. Muito obrigado a todos.